Bom, tudo bom? Então, surgiu uma dúvida de um usuário aqui com relação a como transformar a 210 ou, na verdade, qualquer Nether para mono, tá? Essa aqui que eu tô é uma 500, tá? Ela tá aqui em cima aqui do pedestal, a gente tá reformando ela. Eu tô para fazer um vídeo dela assim que estiver pronto, mas o funcionamento dela é basicamente a mesma coisa da 210, tá? Só muda que a única coisa que muda delas é que tem duas resistências ali embaixo, duas de 7,5 e essa contatora funciona no trifásico, que o motor é trifásico, mas se ignorar isso aqui, basicamente é a mesma coisa da 210. Então, bom, vamos lá. A dúvida era como converter a 210 para monofásica 220. Então, a placa, e tirando, no caso da 210, a única coisa que é 380 é as resistências, e até por ali também, tá? É só o fechamento dela que é 380, que nem essa aqui. Porque, na verdade, os elementos são 220. Então, se você pegar multímetro e botar elemento com aqui, esse fechamento, isso aqui vira 380, vira um neutro, né, no caso, ligando dessa maneira. Mas se você botar o multímetro para medir aqui nesse elemento, vai dar 220. Tá? Então dá 220, branco com branco dá 220, azul com azul dá 220. Então, na verdade, são três elementos de 220 que, se você ligar no fechamento 380, isso aqui vira um neutro e cada um vira 220. Tá? Então seria isso. Tá? Tanto que, se você olhar aqui em cima, ó, tá ali, ó. 3 de 220 dando 7,5 kW. No caso, cada uma dá 2,5. Tá? Então, a maior mudança que tem que fazer é aqui na resistência. Aí depende da Nether, tá? Tem algumas que, mais novas, são tudo fechamento já com essas chapinhas aqui. As mais antigas, aqui atrás dessa, você consegue ir tirando aquele parafuso ali, né? Essa aqui não é o caso, mas a 210 ela tem uma dobradiça. Você consegue abrir isso aqui para frente. E atrás tem os jumpers, que são uns jumperzinhos e lá atrás dela, nos modelos 200D, 210D, se eu não me engano, os mais antigos, elas têm ali o quadro mostrando qual o fechamento dos jumpers para você fechar ela em 220. Mas, de modo geral, eu não gosto muito dos jumpers, não. O que eu faço, tá? O que a gente tem que entender aqui? A placa, a bomba de... Essa aqui, se não me engano, é a bomba de lavagem, a bomba de enxágue, a resistência de lavagem, que é aquela ali, tudo é monofásico. Então a única, e a bomba, no caso da 210, vai ser monofásica também. Então a única coisa é a trifásica, que é a resistência trifásica. Então, como é que a gente vai passo a passo, tá? Como é que a gente vai fazer? Bom, primeiro de tudo a gente vai eliminar o fio do meio, tá? Então, no caso desse do vermelho, a gente eliminaria o vermelho, tá? Tira ele fora. E no caso, tiraria o branco também. E a gente vai passar o neutro que está aqui para cá. Então aqui na entrada ficaria fase e neutro e eliminaria esse do meio, tá? Então você vai tirar dois fios fora, vai tirar dois fase, ou você vai transformar o branco para neutro, tanto faz, tá? A gente geralmente transforma o branco para neutro e tira o neutro daqui, mas basicamente seria, vamos tirar esses dois fios daqui, vamos trazer o neutro para cá. Vai ficar aqui fase e neutro, beleza? Fizemos isso, nós vamos vir aqui para baixo na resistência, tá? E a gente vai eliminar também o fio do meio. Então a gente vai ter que eliminar um desses fios aqui, tá? Vamos tirar essas chapas daqui. Basicamente falando, vamos tirar essa aqui que está unindo, ó, se vocês olharem, está unindo o vermelho, o azul e o branco. E nós vamos tirar essas chapas daqui. E no que nós vamos fazer? Vai ter que fazer o fechamento das chapas, onde vai ter que trazer mais uma chapa para cá, ou com fio, tanto faz, vocês fazem na hora. E aí vai ser tipo esses três unidos e esses três unidos. Aqui vai ser fase e aqui vai ser neutro. Então, dos dois fios que vão vir aqui, ó, vamos dizer que a gente vai tirar esse do meio, vamos botar esses dois aqui. Um deles vai descer e vai entrar, vamos ter que ter mais uma chapinha dessa e vamos botar aqui embaixo. E aí vai unir eles para fazer o fase. Então o fase vai entrar nesses três aqui e o neutro vai entrar em cima desses três aqui. Tá? Aí transforma a resistência de enxágue para monofásica. E aí aqui em cima vocês vão ter que ver que agora vai ter que fazer uma ponte daí, né? Todos os que estão aqui no L3, que seriam neutro, então ó, isso aqui é neutro, isso aqui é neutro. Na bomba, o do meio aqui do L3 seria neutro também. Todos os L3 aqui vai ter que ser feita uma ponte deles
e vindo para o L3 daqui, que vai ser o neutro. E todos os L1, os fase, vão ter que sair 3 fios daqui para ligar no L1 aqui. Então a gente vai alimentar com o L3 todos os L3 aqui e com o L1 todos os L1s aqui. Entendeu? E aí... E mais aí a placa, né? Que a placa também está alimentada junto aqui com o L1. A placa é esse número 1 aqui, ó. Tá? Então a modificação básica é essa, tá? Vamos mudar aqui então vamos tirar o do meio, botar esse aqui para neutro, e aí vamos ligar todos os L1s aqui como fase, todos os L3 que são neutros do mono aqui como neutro. Tá? E aqui na resistência vamos ligar 3 elementos no fase e 3 elementos no neutro, vice-versa. O que normalmente acontece? Quando se liga aqui mono, você vai ter uma resistência de 7,5. E aí 7,5 nós já estamos jogando para um cabo quase 10, entendeu? Então, e esse cabo aqui, ó, para vocês terem uma ideia, essa 500, ela tem 2 resistências de 7,5 e ela usa um cabo 6, porque é trifásico. Agora, no momento que você está ligando uma mono, toda ela 7,5, mais a questão, porque ainda tem a outra lá, tem a outra resistência que é de 1,5 na 210. E essa aqui no caso é 3, tá? Mas a 210 é 1,5. Ainda tem tudo isso ligado na fase, aí o certo seria aumentar o cabo de entrada da 210 para 10 milímetros, para ele aguentar o tranco, tá? E aí jogar um disjuntor de 50 amperes mais ou menos para aguentar o tranco. Então, normalmente, o que o pessoal faz para evitar isso? A gente isola um dos elementos, no caso 210. Então, por exemplo, eu não vou ligar o branco, ou eu não vou ligar aqui o azul, sei lá, entendeu? É aqui o azul, né? Eu não vou ligar o branco. Aí eu só ligo o vermelho com azul e vermelho com azul. E vou botar fase aqui e neutro aqui. E eu deixo o branco desligado. Por quê? Nesse caso eu vou diminuir a resistência de 7,5 para 5. Vai demorar mais para ligar, para fazer o ciclo? Vai demorar mais, porque no trifásico ela esquenta em coisa de 1,5 minuto, ela esquenta a caldeira, né, com a água fria depois de um ciclo. No mono, ela vai levar coisa aí de uns 4, 5 minutos para esquentar. Então você vai ter uma perda de eficiência, né, nesse caso. Mas se tiver que ligar em 220, é isso que tem que fazer, tá? Mas de novo, isso que eu tô falando é para 220 mono. Se for o caso do pessoal de São Paulo, Porto Alegre, regiões que tem trifásico 220, aí é outro esquema de ligação, tá? Não é esse que eu falei. Esse aqui é trifásico 380 da resistência, tem o trifásico, o monofásico 220, que é como eu falei, vira fase e o outro lado vira neutro, e teria ainda o bifásico, né? Que é a mesma coisa do monofásico. Para quem é da região de 110 ou 127, você pode... A máquina não pode ser ligada em 110, tá? Ela é no mínimo 220. Então dá para fazer a mesma ligação mono, só que ligando fase e fase, tá? Então aqui vai ser fase, aqui vai ser fase, tá? Mas a mesma coisa do mono. No caso do monofásico 220, aí é fase neutro. Tá? Mas aí tem ainda o trifásico 220. Aí o trifásico 220 é outra ligação que aí eu não lembro agora de cabeça, mas teria que fazer daí, entendeu? Mas a gente pode, se alguém precisar, eu posso pesquisar. Tá? Mas em resumo, é isso que tem que fazer para trocar essas máquinas aqui para mono. Ignora o fio aqui, muda fase neutro, muda fase neutro, fase neutro, fase neutro, tá? E aqui embaixo faz a ligação, todas umas cores a fase, todas as outras cores vai no neutro. E aí, se der, troca o cabo para um cabo 10, o fase neutro. Se não der, o ideal é que você isole uma das resistências aqui embaixo para poder diminuir um pouco a carga do fio e manter o fio 6.